Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe, mais um vídeo. E na aula de hoje, nós iremos resolver algumas questões muito importantes e relevantes no conceito de calorimetria, tá? Então, vou resolver algumas questões de perito, né, de concursos para perito, que eu encontrei aqui, que são muito importantes nesse assunto de calorimetria. Na aula de hoje, nós vamos corrigir questões sobre calor, algumas coisas sobre transferências de energia, potência elétrica e dilatação. Show de bola? Então se liga no vídeo aí que vai ser show. Pessoal, é o seguinte, começaremos com a questão da NUCEP, que é de perito criminal da Polícia Civil do Estado do Piauí, tá? Diz assim a questão: um pequeno aquecedor elétrico de imersão. Aí você pensa assim, pô, mas o que é um aquecedor elétrico de imersão? Vocês já viram aquele ebulidor para fazer? É basicamente aquilo, tá? E esse ebulidor, ou esse aquecedor elétrico de imersão, ele tem 200 watts de potência. Ao se deparar com isso daqui, a primeira coisa que você deve fazer é lembrar que watts é joules por segundo. Então, quando eu digo para você assim, eu tenho 200 watts, eu tenho 200 joules por segundo, tá? Quer dizer que esse ebulidor, ele fornece para a água ou o líquido em que ele está em contato, tá? Se for ideal, que é o nosso caso, ele transfere 200 joules de energia a cada segundo de funcionamento. Não pode esquecer isso aqui. Por quê? Pessoal, se você esquece que 200 watts é 200 joules por segundo, você não consegue realizar ou desenvolver essa questão, ou a maioria das questões. Então, o ponto-chave aqui é lembrar que watts é joules por segundo, tá? E esse aquecedor ele foi usado para aquecer 240 gramas de água durante 4 minutos. Notem que não é por, né? Watts por minuto. Na verdade, é watts durante 4 minutos. Ou seja, pessoal, eu vou ceder 200 joules de energia por segundo durante 4 minutos. Aqui, inclusive, eu consigo entender e saber quanto de energia eu vou ceder para a água durante os 4 minutos. O aquecedor não fornece 200 joules de energia a cada segundo. Se ele ficar ligado durante 4 minutos, eu consigo saber a energia que ele vai ceder. E é esse o cálculo que eu vou fazer primeiro, antes de dar continuidade na questão. Então, vamos lá. Pessoal, são 200 joules a cada segundo, correto? Eu vou deixar ligado durante 4 minutos. É óbvio, eu não vou misturar minutos com segundo, tá? São 4 minutos, eu vou transformar isso para segundo. Cada minuto tem 60 segundos, vezes 4, então eu vou ter 240 segundos, tá? Aqui a gente vai ter, então, a energia cedida. A gente pode cortar o segundo com o segundo, 200 vezes 240. Então, a energia total cedida aí por esse ebulidor é de 48.000 joules, tá? Essa é a energia que o ebulidor cedeu para a água, tá? Aí vem a pergunta: a variação da temperatura nessa quantidade de água, neste intervalo de tempo, foi... Aí ele deu o calor específico da água, deu que uma caloria é igual a 4 joules, o que é muito importante para a gente determinar a variação de temperatura. Pessoal, variação de temperatura a gente determina através do Q macete, Q é igual a MC delta T, tá? Então, a gente vem aqui e coloca Q é igual a MC delta T, é o Q macete, beleza? Eu quero saber o quê? Delta T, eu tenho a massa de água, eu tenho o calor específico e eu tenho a energia recebida pela água. Por quê, pessoal? O calor é uma forma de energia térmica em trânsito. E de onde que essa água absorveu esse calor? Ela absorveu esse calor da fonte calorífica, que no caso foi o aquecedor elétrico de imersão, tá? Só que antes de você jogar aqui, tem que tomar cuidado. O meu calor específico está em calgramas Celsius. Então, antes de passar, de fazer todo o cálculo, que se você fizer aqui o cálculo direto, você vai errar, você tem que lembrar que eu tenho que passar isso aqui para calorias, pessoal. Por quê? Porque o meu calor específico está em calorias. E é mais difícil transformar esse cara para joules, quilos, Celsius, do que transformar joule para caloria. É muito mais fácil fazer joule para caloria
que aí eu consigo encontrar mais fácil, eu consigo jogar na palma mais fácil. Se você for transformar isso daqui, pessoal, o que você vai ter que transformar? Cal para joule, para grama, essas coisas todas. Então, sugiro, faça transferência de joule para caloria, é muito mais fácil. E como é que eu faço isso, Felipe? Basta dividir o valor que você tem em joules por 4. Mas por quê? Porque foi o que a questão me disse, ó. Uma caloria equivale a 4 joules. Então, eu tenho que dividir o valor que eu tenho em joules por 4 para achar em calorias, tá? 48 mil, pessoal, dividido por 4 dá 12 mil. Ou seja, eu tenho 12 mil calorias de energia cedida para a água. Então, agora sim eu posso desenvolver toda a minha equação aqui embaixo. 12 mil é igual a massa, que é 240. Felipe, posso usar em gramas? Posso. O calor específico está em gramas. Vezes o 1, que é o calor específico, vezes ΔT. Aqui eu já posso cortar 1 com 1 aqui e já venho para a maldade. ΔT é igual a 1.200 dividido por 24. Como eu tenho 12 em cima e daqui um 24 embaixo, dá para simplificar, né, para ficar mais fácil a nossa divisão, por 12 em cima, por 12 embaixo. Aí a gente vai ter 100, não é isso? 100 em cima, dividido por 2 aqui embaixo. 100 por 2, eu tenho 50 graus Celsius, tá? Então, a temperatura, a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Notem que ele não te perguntou qual a temperatura, a variação, tá, pessoal? Então, como é a variação, é o ΔT. Show de bola? 50 graus Celsius, essa é a nossa resposta da questão número 11, aliás, no CEP Perito da Polícia Civil do Estado do Piauí. Show de bola? Bora para a próxima questão? Vamos lá. Questão 12, tá? Eu já tinha até feito uns rabisquinhos aqui nessa questão, né? Questão 12, já até deu umas respostas aqui, mas vamos lá, né? Pessoal, essa questão 12, ela é um pouco polêmica, que é da IBFC, tá? Que é a Polícia Científica do Paraná. Mas vamos lá que eu vou resolvê-la da maneira que eu acredito ser a mais correta. Avalie as afirmações que seguem, tendo como base o tema fundamentos e mecanismos de transferência de calor, de transmissão de calor. 1. Pela definição, essa questão eu nem vou fazer, tá? Eu vou explicar por quê. Pela definição, um processo adiabático não envolve nenhum fluxo de calor, ou seja, não ocorre troca de energia nem por radiação, nem por condução, nem por convecção. Pessoal, o gabarito diz que essa questão está certa. Eu acredito que isso aqui está errado. Por quê? Vou explicar o meu fundamento. O processo adiabático não envolve transferência de calor do meio externo para o meio interno ou do meio interno para o meio externo. Mas não diz que não há nenhum fluxo de calor. Isso é mentira. Por quê? O processo adiabático, pessoal, por mais que não ocorra transferência de calor para o meio externo ou do meio externo para o meio interno, pode haver troca de calor entre o sistema ali dentro. Então, os gases, se eles tiverem temperaturas diferentes, às vezes inicialmente, eles podem trocar calor entre si. Então, dizer que, pela definição, o processo adiabático não envolve nenhum fluxo de calor, na minha concepção, está equivocado. E eu tenho base na literatura, então, nos livros do Sears, do livro do Halliday, no livro do Tipler. Então, esses livros fundamentam que o processo adiabático ele é uma troca com a vizinhança, é uma troca de calor com o meio externo. Na minha visão, essa questão está equivocada, a número 1 está incorreta. Por quê? Processo adiabático não é que não envolve nenhum fluxo de calor, ele só não envolve o fluxo de calor para as vizinhanças, para o meio externo. Questão incorreta, tá? Número 1, incorreta, na minha visão. Não foi o que a banca trouxe, não vi se teve recurso e tal, mas, a princípio, é muito complicado isso daqui. Porque se você for digitar lá no Wikipédia fala que não há fluxo de calor. Parece que o cara, na hora que foi resolver essa questão, ele colocou lá no Wikipédia, pela definição, e aí acabou pegando essas definições equivocadas. Se eu estiver equivocado também, corrijo depois. Mas, na minha visão, questão errada. 2. A única forma de realizar um processo adiabático perfeito seria com um corpo que não absorve nem emite radiação no vácuo, eliminando a condução e a convecção. Aqui está correto, pessoal, e explico por quê. Porque o processo adiabático ele é a transferência de calor para o meio externo, ou do meio externo para o meio interno. Se eu estou no vácuo
e eu não tenho como transferir calor por condução, nem por convecção, e eu tirar a emissão de radiação, realmente eu vou ter um processo perfeito. Eu não vou ter transferência de calor. Então, na minha visão, a questão 2 está correta, tá? Aqui está certinho. Realmente, se eu tirar a radiação e eu não tenho como gerar condução e nem convecção, por quê, pessoal? Condução é a transferência de calor através do próprio material ou através de um meio sólido, né? De um sólido para o líquido, de sólido para o gás, mas de qualquer forma é a transferência de calor através do próprio material, tá? Ou através de espessuras, enfim, a gente entendeu que é de um sólido, basicamente. E a convecção é a transferência de calor que ocorre por meio da diferença de densidade entre os fluidos de maior temperatura e de menor temperatura, ocorridas devido à ação do empuxo, tá? Basicamente, a transferência de calor que ocorre nos fluidos, ok? Como eu não tenho fluido externo a essa caixa, eu não vou ter transferência de calor por meio de convecção também. Então, corretíssima questão. 3. Diversos processos mais comuns ao nosso redor são considerados adiabáticos, pois quando analisados ao longo de um longo período, torna-se expressiva a troca de calor entre os corpos. Pessoal, totalmente equivocado. Né? A gente está o tempo todo recebendo e cedendo calor para o meio externo. Né? Se você for pensar a Terra, no caso, a Terra recebe calor do meio externo, que é o Sol, por meio da radiação. Então, completamente equivocado. Na minha visão, na minha concepção, a correta é a letra E, mas a banca deu como a correta a letra B, e aí cabe discussão. Tá? Eu, na minha concepção, baseado nos livros, baseado na literatura, acredito que a número 1 está equivocada. Mas não sei qual foi a determinação da banca para afirmar que a letra B é a correta, tá? Então, deixamos aqui essa dúvida. Eu solto para vocês a real, pessoal. Não fica aqui jogando meias palavras, não. Se depois alguém vier com um conceito completo disso daqui, falando, ó, Felipe, não, mas é assim, assim, assado, eu aceito o conceito, faço uma retificação e falo, gente, olha, é assim. Então, por isso que a 1 está correta. Mas na minha visão, concepção simples da situação, a número 1 está equivocada, tá? Show de bola? Próxima questão. Entraria com recurso, tá? Contra essa questão facilmente, porque na minha concepção está equivocada, tá? Questão número 13, CESP, tá? Perito da Polícia Civil do Estado do Pernambuco. Já viram que é a letra A, né? Deixa eu ver se as outras têm marcação também. Não, as outras têm marcação, não, só essas daqui, tá? Diz assim, uma caixa de metal e uma de papelão, tá? De mesmo tamanho, foram colocadas no interior de uma sala de temperatura homogênea, quer dizer que a sala toda tem a mesma temperatura. Após algum tempo, a caixa de metal ficará mais fria ao toque, tá? Cuidado com essa informação. É ao toque que a caixa de papelão. Por quê? Pessoal, vamos lá. Ele colocou algumas informações para vocês. Primeiro, metal, papelão. Obviamente, o metal ele é melhor condutor que o papelão. O primeiro ponto. Segundo, falou que a sala toda tem uma temperatura homogênea e que após algum tempo, a caixa de metal ficará mais fria ao toque que a caixa de papelão. Porém, pessoal, quando ele colocou isso, depois de algum tempo, ele quis dizer para você o seguinte, olha, eles entrarem em equilíbrio térmico, tá? Quer dizer que a temperatura dos dois é igual, beleza? Felipe, mas não disse que a temperatura é igual. Disse porque ele falou que após algum tempo. Quer dizer que deu tempo suficiente para entrar em equilíbrio térmico, tá? Porém, o metal ele conduz calor com mais facilidade do que o papelão, ok? E aqui você tem que separar 3 conceitos importantes. Coeficiente de condutibilidade térmica, capacidade térmica e calor específico. Vamos lá, calor específico é basicamente a quantidade de calor ou de energia necessária para variar em tantos graus Celsius determinada massa de material. Felipe, não entendi, vou explicar. Por exemplo, o calor específico do alumínio, pessoal, é 0,22 calorias grama Celsius, tá? O que significa isso aqui? Que para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de alumínio são necessários 0,22 calorias de energia.
Agora eu pego a água. A água tem um calor específico de 1 caloria grama vezes Celsius. O que significa isso? Que para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, eu necessito de 1 caloria de energia. Então pensa assim, qual dos dois eu preciso de mais energia para variar a mesma temperatura? A água. Então, pessoal, a água é mais complexa de se mudar a temperatura do que o alumínio. E vamos pegar outro exemplo. Se os dois recebessem a mesma quantidade de calor, quem iria variar mais a temperatura? O alumínio ou a água? O alumínio. Por quê? O alumínio, pessoal, com a mesma quantidade de calor, varia mais temperatura do que a água. Por quê? É mais fácil, ele é um cara mais tranquilo, então ele tem um calor específico menor. Pessoal, calor específico menor significa menor quantidade de calor para variar em tantos graus Celsius a temperatura de uma massa X daquele material. Tá? Maior calor específico é mais difícil, eu preciso de mais energia para fazer essa variação. Ok? Agora tem a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica, pessoal? A capacidade térmica, inclusive, ela é medida por calor dividido pela variação de temperatura. O que está dizendo aqui para mim? Basicamente, quanto de calor eu necessito para variar a temperatura. O conceito é muito parecido com o de calor específico. E eles, inclusive, estão juntos, porque capacidade térmica é massa vezes calor específico. Mas o que eu estou te falando da capacidade térmica? É a facilidade, né, de absorção ou de ceder calor que aquele corpo tem. Só que é o seguinte, quanto maior a capacidade térmica, mais difícil é o corpo absorver calor. Quanto menor a capacidade térmica, tá, mais fácil é do corpo receber ou ceder calor. Show? Então, capacidade térmica é uma coisa, calor específico é outra. E condutibilidade térmica, pessoal, é capacidade de transferência de calor. Tá? Do que a questão está falando? Mais fria ao toque. Pessoal, isso tem a ver com transferência de calor. Isso tem a ver com transferência de calor, não com dificuldade e nem com facilidade de ceder ou de receber calor, tá? Mas com a transferência. E qual é o elemento que diz a respeito de transferência de calor? Condutibilidade térmica, tá? Então, vamos lá. A caixa de metal, pessoal, ela é mais sensível ao toque, ou seja, por exemplo, você sente ela mais fria porque ela transmite calor com mais facilidade. Cuidado, hein? Porque se você não prestar atenção, você vai achar que capacidade térmica e calor específico respondem a essa questão, porque os conceitos são muito parecidos, pessoal. Então, se você não tomar cuidado, você acaba caindo por terra, porque aqui, olha só, ele falou dos três. Ele falou do coeficiente de condutibilidade e da capacidade térmica, tá? E do calor específico. Então, se você não ficar esperto, você responde questão errada aqui. Só que, pessoal, sensível ao toque, vamos dizer assim, parece que está mais fria que o outro, é a condutibilidade térmica. Por exemplo, por que ao pisar na areia da praia, você tem a sensação dela estar muito mais quente do que a água? É porque a areia conduz calor com muito mais facilidade do que a água. Só que isso também denota que o calor específico da areia é menor do que a da água. E a capacidade térmica da areia é menor do que a da água também. Então, olha só a mutreta. Só que a condutibilidade térmica da areia é maior do que a da água. Então, prestem muita atenção nisso daqui, porque isso aqui pode pegar vocês em uma prova. Então, vamos lá. Por que o papelão, o metal, você sente um toque mais frio do que o papelão? Letra A. O coeficiente de condutibilidade térmica do metal é maior do que o papelão. Está corretíssimo. Não é devido a calor específico, não é devido à capacidade térmica, mas sim condutibilidade, tá? Ah, Felipe, como é que seria capacidade ou calor específico? Ele falaria, pessoal, da dificuldade ou da facilidade de transferência de calor, ou de absorção ou de... Desculpa, transferência não. Transferência é sempre condutibilidade, mas a facilidade ou transferência facilidade ou dificuldade de ceder ou absorver calor. Não é a mesma coisa que condutibilidade, tá? Muito cuidado. Ele vira e fala assim na letra B. A capacidade térmica do metal é maior do que o do papelão. Isso aqui por si só já está errado. Porque o
o metal, pessoal, ele recebe calor com muito mais facilidade, cede calor com muito mais facilidade que o papelão. Ou seja, a capacidade térmica é ao contrário. Ele tem uma capacidade térmica baixa. O papelão tem uma capacidade térmica maior. Letra C, o coeficiente de condutibilidade térmica do metal é menor do que o papelão. Errado. E letra D, a densidade do papelão é menor do que a do metal. Pessoal, não tem nada a ver. Letra E, o calor específico do metal é menor do que o papelão. Aqui, ó, em tese, eu não sei qual que é o calor específico do papelão, mas eu acredito que é maior, mas está correta a afirmativa. Só que não responde à questão, porque a questão não perguntou facilidade, dificuldade de absorção de ceder calor, não. Ela perguntou por que o metal fica mais com um aspecto mais frio quando você põe a mão nele do que o papelão. Tá? Então, apesar da letra E estar correta, ela não responde à questão. CESP tem muito disso, tá, pessoal? CESP, muitas vezes, a questão está correta, mas ela não responde ao enunciado. Então, ela está errada. Show de bola? Depois eu vou até verificar se o calor específico do metal é realmente menor do que o do papelão. Acredito eu que sim, tá? Não é, é possível, né? Bom, vamos pesquisar isso. Calor específico do papelão. E olha só, cara, é próximo, hein? Puxa vida. Calor específico do aço. Oh, acho que é, né? Deixa eu ver aqui. Metal. Metal, pô. Metal tem um monte de metal, cara. Aí ferrou esse trem, hein, cara. Tem um monte de metal, pô, aí rebenta. Mas deixa eu ver aqui, galera, se o calor específico do papelão realmente é maior, tá? É um negócio complexo, hein, de achar. Eu achei o do papel. Enfim, galera, não sei, tá? Eu vou me abster. Não, peraí. Papelão. Bom, enfim, para não ficar muito longo o nosso vídeo, porque aqui está dando as unidades muito estranhas, eu vou deixar para lá. Eu vou supor mesmo que é maior, mas enfim. O fato é, só para vocês entenderem mesmo, aqui ele deveria colocar os valores, né? Deixa para lá. Mas eu acho que o do metal é menor do que o papelão, tá? Beleza? Próxima questão. 14. Sabendo que o calor de fusão do gelo é igual a 80 calorias-gramas e o calor de vaporização da água, 540, e o calor específico do vapor é igual a 0,5, e que o calor específico da água líquida é igual a 1 caloria-grama, é correto afirmar que a quantidade de calor necessária para transformar 30 gramas de gelo a 0 graus Celsius em vapor de água a 150 é, questão de perito do Puricível do Pernambuco. Pessoal, primeira coisa, não adianta sair jogando as fórmulas. Tem que aqui entender o que está acontecendo. Eu tenho gelo a 0 graus Celsius. Lembrem-se que transformação de estado físico é independente, tá, de variação de temperatura. Felipe, como assim? O que eu estou querendo dizer aqui, transformação de estado físico é uma coisa, mudança de temperatura é outra. Elas são processos separados. Enquanto eu estou mudando o estado físico, eu não vario a temperatura para a gente aqui, tá? Na situação do dia a dia, não é bem isso que acontece, mas substâncias puras, tudo bonitinho, controlado, eu só mudo o estado físico, tá? Aliás, eu só vario a temperatura quando eu mudei todo o estado físico daquele elemento. Por exemplo, eu estou falando na transição, viu, pessoal? Falando na transição. Não é, por exemplo, eu tenho um bloco de menos 20 e vou passar ele para 0. Não, aí você está mudando a temperatura só. Mas eu estou falando assim, na transição do gelo para a água, você não varia a temperatura. É só mudança de estado físico, tá? E mudança de estado físico, pessoal, é calor latente. Então, a gente utiliza as ideias de calor latente. Então, ó, se ligue no que está acontecendo. Eu estou mudando o estado físico do gelo para a água líquida, depois água líquida para 100 graus Celsius, porque eu quero transformá-la em vapor de água a 150. Então, eu vou fazer o seguinte,
Gelo transforma em água líquida vai a 100 graus Celsius, lá em 100 graus Celsius eu transformo a água líquida em vapor, depois eu pego esse vapor que está a 100 graus Celsius e elevo a temperatura para 150. Você tem que pensar, gelo a zero, transformo em água a zero. Pego essa água a zero, elevo até 100 a zero, depois eu transformo essa água líquida em vapor de água a 100 graus Celsius e depois eu elevo a temperatura a 150 graus Celsius. Então, são processos que eu tenho calor latente e sensível para cada um. O primeiro deles, então, vamos falar assim, é a transformação de gelo em água. Eu vou chamar de processo 1. A gente vai usar calor latente, que aí é o Q moleza, tá? Q igual a M vezes L. Então, ó, no processo 1, eu vou ter o quê? A massa de gelo, que é 30 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Então, o calor 1 vai ser igual a 2.400, é isso? Eu acho que é isso mesmo, 2.400. Eu sou ruim na matemática, mas eu acho que é isso mesmo, 2.400 o quê? Calorias, tá? Eu nem fiz o processo, né? Nem vi se está em grama, mas tá aqui, ó. Caloria, grama, tá tudo certinho. Então, ó, só nesse primeiro processo de transformação de gelo em água, eu precisei de 2.400 calorias, tá? Agora, é pegar a água que está a zero e elevá-la até 100, que é o calor sensível, que macete. Então, a gente vai ter o seguinte, a massa de água, que era gelo, né, virou totalmente água, é 30. Calor específico da água é 1. A variação de temperatura, a temperatura final é 100 e a temperatura inicial é 0. Então, vou ter isso daqui. O calor 2, então, vai ser 30 vezes 100, tá? Vai dar 3.000, correto? Então, calor 2 vai ser 3.000 calorias. Notem, pessoal, que proporcionalmente, né, eu gasto muito mais calor fazendo a fusão do que mudando a temperatura, né? Olha só, eu fundi 30 gramas de gelo e eu precisei disso aqui. Eu elevei a temperatura em 100 graus Celsius, eu precisei disso aqui. Se você pensar em termos práticos, é muito mais nocivo, não, é muito mais energético a transformação de estado físico e de temperatura, né? E é de fato, tá? Vocês vão ver com a do vapor aqui agora. Então, agora, pessoal, é transformar, que é o calor 3, a água em vapor, que é o Q moleza também, só que cuidado porque agora não é 80 mais, é 540, que é o calor de vaporização. Então, a massa de água que eu tenho é 30, o calor latente é 540, então o Q3 vai ser igual a 30 vezes 540. Ah, aqui eu vou pedir auxílio dos universitários. Calculadora para que te quero, meu filho. Nem pensar que eu vou resolver essa conta. 16.200, tá? Então, eu vou ter 16.200 calorias para esse terceiro processo. Agora, o que eu tenho? Água em vapor. Então, agora eu vou transformar esse vapor de água que está a 100 e elevá-lo até 150, que é o calor 4. Então, calor 4, que macete, tá? 30 gramas de vapor, vezes o calor específico do vapor, que é 0,5, tá? 0,5 vezes a variação de temperatura, que é de 100 até 150, que é 50, tá? Então, o calor 4, pessoal, vai ser o quê? 30 vezes 0,5 vezes 50. Então, ó, 30 vezes 0,5 vezes 50. 750 calorias. Então, eu vou gastar 750 calorias para realizar esse quarto processo. O que a questão quer? A questão quer saber qual a quantidade de calor total para isso tudo. Então, vamos somar. Vamos somar aí tudo, bonitinho. 750 mais 16.200 mais 3.000 mais 2.400. Dá 22.350, tá? Então, o calor total, pessoal, 22.350. Letra C de casa. Show de bola? Questãozinha suave, questãozinha show, só para a gente entender como é que funciona a transformação de estado físico e de variação de temperatura. Questão 15. Essa questão é boa, hein? Perito da Polícia Civil do estado de Pernambuco. Diz assim, em um reservatório termicamente isolado, ou seja, o processo é adiabático, pessoal, tá? Não há
transferência de calor para o meio externo ou do meio externo para o meio interno, diz que ele colocou 1 kg de material X em contato térmico com 1 kg de material Y. Ao atingir equilíbrio térmico, o material X sofreu variação de temperatura de 50 graus Celsius e o material Y de menos 20. Pessoal, como eu coloquei o material X em contato térmico com o Y, prestem atenção. Eu tenho o material X, eu tenho o material Y, tá? Esse cara variou a temperatura, o X, em 50 graus Celsius, enquanto o Y variou menos 20. O que nos diz isso daqui? Nos diz o primeiro ponto, que o Y inicialmente é mais quente do que o X. Eu falei, como é que você sabe disso? Porque, pessoal, a temperatura do Y caiu e a temperatura do X subiu. Tá? Então, primeiro ponto, eu sei que o Y estava mais quente que o X. Outro fato, eu sei que com a mesma quantidade de calor cedida e absorvida, porque o que acontece, pessoal? Lei zero da termodinâmica. O Y cede o calor para o X. Só que esse calor que o X recebe, pessoal, é o mesmo que o Y cede. Então, o Y cede menos que e o X recebe mais que, ou seja, eles trocam a mesma quantidade de calor, já que não há meio externo para esse calor se perder. Dessa forma, vamos lembrar do conceito de calor específico. Lembra que eu falei? Calor específico é a quantidade de energia necessária para variar tal temperatura de tanta massa de elemento. A massa dos dois é igual. Eu recebi a mesma quantidade de calor, só que o X, aliás, eu recebi e eu doei, né? A mesma quantidade de calor, só que o X variou em termos absolutos muito mais a temperatura do que o Y. O que isso significa? Que o X é mais desesperado, que o X absorve e cede calor com mais facilidade. Então, significa que, de cara, aqui já dá para saber isso aqui, que o calor específico do X é menor do que o calor específico do Y. Ô, Felipe, mas por quê? Lembra que eu falei? Calor específico, pessoal, vamos dizer assim, é a quantidade de calor necessária para variar tal temperatura de tantos gramas de massa daquele elemento. Se os dois receberam a mesma quantidade de calor e têm a mesma massa, quem vai variar mais a temperatura é aquele que tiver menor calor específico. Foi aquele exemplo que eu dei da água e do alumínio, 0,22. Então, vamos lá. 0,22 calorias grama Celsius do alumínio, 1 caloria grama vezes Celsius da água. Show de bola? Enquanto para a água eu preciso de 1 caloria para variar 1 grau Celsius de 1 grama daquele material, no alumínio eu preciso de só 0,22. Agora, e se o calor for o mesmo? Se o calor for o mesmo, tá? Como a massa também vai ser a mesma, a única coisa que pode variar é a temperatura. Então, a temperatura vai variar mais naquele que recebe, naquele que tem menor calor específico, tá? Então, pessoal, o calor específico vai te mostrar qual é mais suscetível à mudança de temperatura com a mesma quantidade de calor ou aquele que, vamos dizer assim, com pouco calor muda a temperatura, tá? Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Tem que ficar gravado na sua mente, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco com cálculo isso daqui, mas, de fato, se variou mais a temperatura em termos absolutos do que o outro, mesmo tendo a mesma massa, é porque ele tem calor específico menor, tá? Lembre-se sempre disso, calor específico menor recebe calor com mais facilidade ou varia a temperatura com mais facilidade. Por isso que o Cx é menor do que o Cy, tá? Aí ele vira e fala assim, em um outro reservatório térmico, 2 quilos do material X foi colocado em contato com 2 quilos do material Z. Neste caso, quando foi atingido o equilíbrio térmico, os materiais X e Z sofreram variações de temperatura de 20 para o X e menos 10 para o Z, respectivamente. Então, outro fato eu também já sei, que como em termos absolutos o X variou mais a temperatura do que o Y, o Cx é menor do que o Cz, tá? Eu já posso eliminar a letra B,
Já posso eliminar a letra C, já dá também para eliminar a letra E, ficamos só com a letra A e letra D. Só que aí ele vira e pergunta assim, nessa situação, considerando que C indica o calor específico de cada um dos materiais citados, é correto afirmar que, pessoal, notem que ele misturou o Z com o Y. A gente sabe que o CY é maior do que o CX, que o CZ é maior que o CX, mas quem é maior, CY ou CZ? E aí, quem é maior, CY ou CZ? Eu vou confessar para vocês. Dessa forma, análise técnica, teórica, por proporção, eu não sei fazer essa questão, não. Eu tenho que jogar o que macete para definir exatamente qual dos dois é maior. Mas, Felipe, como é que você vai fazer isso? Chega mais que você vai entender. Vamos lá. Pessoal, a gente já sabe que o CX é o menor, tá? Então, o CZ e o CY estão ali ou no meio ou no maior, tá? A gente não sabe ainda qual vai ser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma relação. Vocês vão entender. Ó, pessoal, na primeira situação, eu vou determinar o calor da primeira situação. Lembrando que a troca térmica só ocorre entre os próprios corpos, ou seja, lei zero da termodinâmica. No primeiro caso, o QX mais o QY é igual a zero, porque o calor que o Y cede é o calor que o X recebe. Então, somando os dois dá zero. O QX, pessoal, é o quê? É a massa do X, que é 1, né? Na primeira situação, é 1, tá? Vezes o calor específico do X, que a gente não sabe, vezes a variação de temperatura, que foi de quanto? 50 para o X. Mais o QY, qual que é? É 1 kg também, vezes o CY, vezes a variação de temperatura, que foi de menos 20. Tá? Estou usando aqui macete, isso é igual a zero. Passo esse cara que está negativo para lá, fica positivo, então fica o quê? 50 CX é igual a 20 CY, tá? Então, pessoal, eu posso dizer que CX é igual a 20 CY dividido por 50. Ou seja, CX é 2/5 de CY. Ô, Felipe, mas por que você está achando essa relação? Calma que vocês vão entender. Porque na segunda situação, ele colocou o material X com o material Z. Eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que o QZ mais o QX tem que ser igual a zero. E o QZ é o quê? Na segunda situação, MC ΔT. Qual que é a massa? 2 quilos. Calor específico do Z, eu não sei, vou chamar de CZ. Variação de temperatura sofrida pelo Z na segunda situação, menos 10, não é? Mais o QX. Quanto que é o QX? É 2 quilos também, a massa. O calor específico de X, aqui agora você vai ser esperto. Ao invés de colocar CX, você vai colocar o quê? 2/5 de CY. Vocês vão entender por quê. Então, ó, 2/5 de CY. Isso tudo é igual a zero. Passo esse cara que está negativo para o outro lado, então eu tenho o seguinte, ó, 2, eu vou deixar o 2 para vocês entenderem o que eu vou fazer. 2 vezes 2CY sobre 5 é igual a 2 vezes 10CZ. Posso cortar o 2 com 2 aqui. Deixa eu só tirar esse negócio aqui, essa barra aqui de cima. Aí eu tenho o seguinte, passando o 5 para lá para multiplicar, né? 2CY é igual a 50 CZ. Então, o CY, pessoal, 50 é isso mesmo? Porque é menos 2, pá... É isso mesmo. Ó, deu alto, hein? Tá bom, vamos lá. CY é igual a 50 sobre 2. Acho que esse valor tá errado, tá? Mas, enfim. CZ. Então, pessoal, o CY é igual a 25 CZ. Deixa eu conferir aqui. Mas, enfim, de qualquer maneira, pessoal, é porque o valor está muito alto. Eu estou achando o valor muito alto. Espera aí. Ah, entendi, gente. A variação de temperatura é 20. Perdão, tá? É aqui, ó, é 20, tá? O meu erro foi aqui, é o 20. O CY é 20, é 20 aqui. Então, é 20 CY, não é 50. Foi erro meu, tá? Desculpa, pessoal. Aqui é 20. Eu estava achando o valor muito alto, não era para dar tão alto assim. Então, aqui vai ser o seguinte, ó, porque eu esqueci de colocar a variação de temperatura
no x, né, que foi 20. Então, fica basicamente 20CY, que é igual a 50CZ. Então, CY é igual a 50 sobre 20CZ, tá? Ou seja, CY é igual a 5 meios de CZ. Pode ser que, inclusive, está errado esse valor aí, porque eu devo ter vacilado, mas, enfim, o que importa é o CY é maior que o CZ. Aqui a gente confirmou, tá, que o CY é 5 meios do CZ, ou seja, 2,5 CZ. Então, a alternativa correta é o quê? Que o CY é o maior de todos. O CZ vem depois e o CX vem depois, ou seja, letra D de dado. Ah, Felipe, mas a variação, a questão estava óbvia. A variação de temperatura no Z e do X foi menor do que do X para o Y. Pessoal, cuidado, tá? Com essas coisas. Cuidado. Eu até posso dizer isso, mas cuidado, porque podem ter questões que a situação é diferente, tá? Bora para mais uma? Bom, bora para essa questão aqui, pessoal. 16 da FUNCAB, perito da Polícia Civil do Acre. Podemos expressar a dilatação linear? Pessoal, o que é dilatação linear? É o ΔL, que é o quê? Comprimento final menos comprimento inicial. Ou ainda, ΔL também pode ser comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, tá? Então, podemos expressar a dilatação linear de um corpo através do seu comprimento, né, em função da temperatura. Então, ele te deu um gráfico aqui, tá, pessoal? Ele te deu um φ aqui, que é a inclinação desse gráfico. Esse φ aí eu nem sei para que serve. Mas ele diz assim, como a lei da dilatação é dada por essa fórmula aqui, que é a mesma que essa, e sendo φ o ângulo de inclinação da reta, então, pelo gráfico, fica evidente que, pessoal, ele quer relacionar o φ com com o LI menos o L0, o θ I, θ zero, enfim, ele quer relacionar o φ com a dilatação. E aí você fica assim, não, Felipe, como é que faz isso aí, velho? Eu não sei não. Para mim, questão de dilatação era comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação, variação de temperatura e pronto. Só que, pessoal, o que você tem aqui? Olha só, aqui nesse ponto do gráfico, você tem o ΔL, que é LI menos LO. Só que notem nas respostas, tem LI? Não. Que é o L1? Não. Então, ao invés de você usar a primeira equação, você vai usar a segunda. Você vai usar aqui. Aqui desse lado de cá, vale o quê? LO vezes alfa vezes ΔT. E aqui embaixo, pessoal, o que é isso aqui? Temperatura final menos temperatura inicial. Isso aqui é o quê? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que ΔT. Então, eu tenho um triângulo em que embaixo é ΔT e o cateto oposto é LO, é alfa ΔT. Cateto oposto e cateto adjacente formam uma relação trigonométrica chamada tangente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a questão pediu. Às vezes eu vou chegar em algum lugar. Vamos lá. Tangente de φ, pessoal, ou seja, tangente do ângulo, é igual a cateto oposto, que é o quê? LO vezes φ, vezes alfa, desculpa, vezes ΔT, dividido por quem? Por ΔT. Corto ΔT com ΔT, a tangente de φ é igual a LO vezes alfa. Resposta? Tem. Aqui, ó, letra D. Tangente de φ é igual a alfa vezes LO. Pessoal, muitos alunos me pediram para fazer essa questão porque não estavam conseguindo sair do lugar nela. Olha só como a questão ela é rebuscada. Ela relaciona questões lá da matemática de trigonometria com questões de dilatação aqui da física. Então, muito cuidado e muita atenção. Às vezes uma questão que parece absurda, que não tem como sair, é uma questão que você consegue fazer, mas que por muitas vezes a gente fica com tanta, vamos dizer assim, com medo, com tanto receio, com falta de confiança na gente, que a gente não resolve a questão. E olha só, três, quatro linhas de resolução, a gente resolveu uma questão que aparentemente era um monstro. E não é bem assim. Show de bola? Basta
o conhecimento aí das partes da matéria. Questão 17, cara, essa questão é boa. Vamos lá. Excelente. Perito da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foi VUNESP. VUNESP faz questões excepcionais. No interior de São Paulo ocorre uma tragédia familiar. Um garoto de 26 quilos de massa cai em queda livre do 14º andar do prédio, projetando-se no solo de uma altura de 42 metros. No impacto com o solo, toda a energia cinética é convertida em energia térmica. Opa! De cara, eu sei que eu vou transferir toda a minha EC em forma de quê? Calor, tá, pessoal? Ponto. Foi o exercício que me falou isso. Olha, a energia cinética vai ser transformada em energia térmica. E cuidado, o aluno que não sabe o conceito de energia térmica em trânsito, ele fica caçando coisa aqui e acaba se perdendo, quando, na verdade, energia térmica, pessoal, é calor. Então, a energia cinética foi transformada totalmente em calor. Show? E essa energia térmica foi usada para aquecimento do corpo do garoto em 2 graus Celsius. Então, o delta T, galera, foi de 2 graus Celsius, tá? A aceleração da gravidade tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado e o equivalente mecânico do calor é 4,2 joules para cada caloria. Pessoal, esse termo da VUNESP é um termo antigo, antigaço. Esse termo a gente nem usa mais, equivalente mecânico do calor. Mas é para você ter noção de como é que a VUNESP fazia boas questões. Ela utiliza a ideia de equivalente mecânico de calor. Galera, isso aqui é um termo antigaço, tá? Pouquíssimo usual, mas fenomenal, porque o aluno fica vendo esse equivalente mecânico de calor aí e fica perdidinho. Mas é só lembrar que 4,2 joules equivale a 1 caloria. É só isso que ele quis dizer. Ele só quis tipo uma ideia de como é que você vai transformar caloria, joule para caloria ou caloria para joule, que vai precisar nessa questão. Aí a questão me pergunta: a capacidade térmica do corpo do garoto em caloria por gramas por Celsius deve ser de, pessoal, ele não perguntou calor específico, capacidade térmica. Muitos alunos confundem isso daqui, cuidado. Capacidade térmica, pessoal, tem 2 formas de se calcular. Calor sobre ΔT ou massa vezes calor específico. Pergunta, te deu o calor específico do garoto? Não, esquece. A gente vai para a primeira. Por quê? Porque eu tenho ΔT. E eu sei que toda a energia cinética foi transformada em calor. Se eu fizer o cálculo e encontrar a energia cinética, eu sei que tudo isso foi transformado em calor, basta dividir pela variação de temperatura que eu vou achar a capacidade térmica, tá? Vamos lá. Pessoal, o garoto caiu do não sei qual andar lá de cima, lá do prédio, e lá em cima ele tinha uma energia potencial gravitacional, então eu tinha o EPG. Essa energia potencial gravitacional, como é um sistema conservativo, foi transformada em quê? Energia cinética, tá? De cara. Então, eu vou pegar toda a energia potencial gravitacional do garoto lá em cima do prédio e transformar em energia cinética lá para o chão, que é quando ele vai se estabacar no chão e vai transformar toda a energia cinética em calor, tá? Como eu faço isso? Energia potencial gravitacional, pessoal, é a massa, que é 26, está em quilos, então já pode mandar brasa, vezes a gravidade, massa vezes gravidade vezes altura, então a gravidade é 10, vezes a altura, que é 42. Cuidado, a energia aqui vai sair em qual unidade de medida? Joule. O aluno mais desatento acaba perdendo questão por bobagem, tá? Lembre-se que a energia potencial gravitacional vai sair em joule. Então, EPG vai ser igual a 26 vezes 10, 260. Vamos lá, 260 vezes 42, que vai dar 10.920. Então, a energia potencial gravitacional do garoto lá em cima é 10.920. Essa energia vai ser transformada em energia cinética, que vai ser transformada em calor. Então, é essa energia que eu vou jogar aqui. Só que antes de jogar aqui, cuidado, porque a questão pediu a capacidade térmica em caloria por graus Celsius. Nada de usar joules aqui. Então, é por isso que eu vou usar o equivalente mecânico de calor, que é o 4,2. Então, eu divido esse cara antes de jogar lá na forma de capacidade térmica por 4,2.
Então, 920 dividido por 4,2, 2.600. Então, pessoal, de fato, o calor que vai ser transformado no garoto aí é de 2.600 calorias, tá? Agora sim eu determino a capacidade térmica jogando na fórmula de cima. Capacidade térmica, então, é igual a 2.600 calorias dividido pela variação de temperatura, que foi 2. Ou seja, 1.000, aqui é grama, né? Deixa eu ver isso aqui. Não, aqui é Celsius, desculpa. Aqui é Celsius. Então, eu tenho 1.300 calorias por grau Celsius. Ou seja, letra A. Questão excelente, tá? VUNESP, FUVEST, UFMG, COPEV da UFMG, COPEV do Cefet, Unicamp, tá? UFSCar, né, que no caso aí, eu acho que era a FUVEST que fazia, enfim, são bancas excepcionais. Tá? A Sebrasp, CESP, até antigamente, no caso, faziam muito boas questões excelentes, mas parece que perdeu a mão, velho. Parece que a galera que fazia as questões do CESP saíram, não sei o que aconteceu, a galera perdeu a mão nas questões, mas eram questões excelentes também, tá? Próximo, última questão. Acho que dá para fazer. Vamos fazer essa daqui. Questão 18, VUNESP, perito da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Um projétil de massa de 10 gramas, feito de metal de calor específico, 0,1 caloria grama Celsius, atinge um colete à prova de balas a 600 metros por segundo. Aqui nós vamos ter, obviamente, uma colisão inelástica. A bala vai perfurar, obviamente, não tem como, ela vai perfurar um pouco desse colete à prova de balas. Parando antes de atravessá-lo, pelo menos não atravessou, mas perfurou. O equivalente mecânico de calor é admitido como 4,2 joules caloria e o colete é tido como adiabático, ou seja, pessoal, eu não tive troca de calor, tá? Da bala com o colete, ou do colete com o meio externo. A quantidade de calor dissipada integralmente no projétil, ou seja, nada do calor foi transferido para o colete, viu, pessoal? Todo o calor foi para o projétil. Então, ele quer saber quanto que vai ser a elevação de temperatura quando essa bala parar no projétil. Questão, cara, fera demais essa questão. Excepcional. Excepcional essa questão. Vamos lá. Pessoal, o que está acontecendo aqui? A bala tem energia cinética. Ao entrar no colete, a bala parou. Ou seja, eu perdi, entre aspas, a energia cinética. Mas não é que eu perdi. Eu transformei a energia cinética em quê? Em calor. Então, eu vou calcular qual era a energia cinética da bala antes de entrar no colete, porque essa energia cinética vai ser a energia em forma de calor que a gente vai ter. Porque assim eu consigo saber a variação de temperatura que esse projétil sofreu, através do Q-macete, Q é igual a mc delta T. Show? Então, olha só, lembrando a vocês que a energia cinética do projétil vai ser transformada em calor, tá? Então, a energia cinética do projétil vai ser o quê? A massa do projétil, cuidado, porque a massa aqui tem que ser em quilos, não pode ser em gramas. Ai, Felipe, mas lá tá joule por cara, não. Energia cinética, energia potencial gravitacional, potencial elástica, jamais se deve colocar valores em grama, em centímetros, quilômetro por hora, sempre em gramas, metros por segundo, metros. Cuidado. Então, vamos lá. A massa, então, galera, vai ser quanto? 0,01, tá? Tá certo. Vezes a velocidade ao quadrado, que é 600 ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Então, eu tenho que 600 ao quadrado, vai dar 360 mil, vezes 0,01, que vai dar 3.600, dividido por 2.800. Então, galera, a minha energia cinética é 1.800 joules. Cuidado, hein? Joules. Agora, essa energia cinética foi transformada em calor, mas antes, não se esqueçam. Como o calor específico do projétil está em cal-grama Celsius, eu tenho que transformar essa energia em calorias, dividindo por 4,2, que é o equivalente mecânico, segundo a questão. 4,2,
430, tá, pessoal? 430. Deu 428 ponto alguma coisa, mas vamos colocar 430. Então, o calor, pessoal, é 430 calorias. Isso é igual à massa do projétil, que é quanto? Aqui sim eu posso usar em gramas, tá? Não há problema, porque meu calor específico está em cal, gramas Celsius, vezes o calor específico, que é 0,1, vezes a variação de temperatura que a gente não sabe, inclusive que a gente quer saber. Eu corto esse zero com esse zero aqui, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes ΔT é ΔT. Então, ΔT, pessoal, vai ser exatamente igual a 430 graus Celsius. Letra B de bola. Cara, questão fenomenal de transformação de energia cinética em energia térmica. Beleza? Show de bola? Aí, né, galera? Isso aí, ó, as questãozinhas de perito aí, top de linha, tá? De termometria, de calorimetria, calor sensível, calor latente, potência térmica. Cara, show de bola. Somente com essa aula aqui, velho, você já aprendeu conceitos, assim, valiosíssimos para a prova de perito. Então, fiquem atentos, vê de novo se você teve alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários, que quando eu observá-los, eu vou respondê-los assim que possível, beleza? Pessoal, se inscreve aí no vídeo, né? No vídeo não, né? No canal, dá um joinha, dá um dislike. Se você falasse, pô, velho, esse Felipe aí, velho, é um cara ruim pra caramba, dá um dislike mesmo assim, eu vou entender. Dá um like se gostar, né? Indiquem aí os seus amigos se vocês também acharem valioso. Lembrando que essas resoluções são para perito, mas serve para todos os pontos. Serve para você que está estudando para corpo de bombeiro, serve para você que vai estudar para peritos de outros concursos, serve para você que vai estudar para papiloscopista, cara, isso aqui serve para concursos militares, para tudo que você... Enem, qualquer coisa. A física, pessoal, diferentemente do direito, diferentemente do português, que tem uma forma um pouco diferente de cobrar aqui e ali, ela é universal. O cara pode inventar a moda que for, né? Ela é universal, beleza? Então é isso. Forte abraço a todos vocês. Me sigam também no Instagram, tá? Tem um Instagram aí. Depois você também pode seguir lá. Valeu? Um abraço, pessoal. Tchau, até mais.